Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Gênesis 13. Gênesis, capítulo 13. Eu lerei os versos ímpares e toda a igreja, numa só voz, lerá os versos pares, mesmo assentados, mas com atenção e reverência à palavra de Deus. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha com ele, e com ele Ló. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Não está em toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência para sempre. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Graças a Deus. Como falamos, nesses meses de maio e junho, vamos expor capítulos da Bíblia em Gênesis que falam sobre a vida de Abraão e também de sua família. A história de Abraão é contada ali do capítulo 11 até o capítulo 25. Mas quem já leu a Bíblia sabe que a história de Abraão é recontada inúmeras vezes pelos profetas, por reis, pelos cronistas. Lá no Novo Testamento, a história de Abraão e sua família novamente é lembrada, e nós vamos então aprendendo muito com tudo aquilo que Deus fez na vida dessa família. E a família de Abraão, e a própria Abraão e a sua família, recebe alguns títulos, né? Um deles são amigos de Deus. Abraão era amigo de Deus. Um outro título importante é que Abraão é chamado de o pai da fé. Ele era um homem realmente de muita fé. E aquela família de fé, aquela família amiga de Deus, a maior parte da sua vida viveu como um nômade, ou seja, não tinha um lugar fixo por muito tempo. Viajavam, né? Essa semana eu recebi um vídeo do nosso irmão missionário Lucas, na Mongólia, né? Lembra? E ele falando do desafio que é evangelizar os mongóis, porque eles são nômades. Porque tem que ir atrás, né? Então ainda existe. A gente que já fixou moradia, né? Nossa cultura é outra, nem consegue imaginar o que é viver em lugares diferentes ao longo da vida, mudando tantas vezes. E essa família, então, teve muitas jornadas.
E todas essas jornadas da família de Abraão compõem uma grande jornada, uma grande história que Deus escreveu. E essa jornada da família da fé, da família amiga de Deus, tem muito a nos ensinar. Tem algumas características muito importantes que podem e devem estar na minha família e na sua família. Na família de todos aqueles que também são amigos de Deus, de todos aqueles que buscam o Senhor, que também são família da fé em Deus. Então, olhando para essa família, eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse tema, a jornada da família da fé. A jornada da minha família, a jornada da sua família. E nós vamos aprender várias coisas maravilhosas, várias bênçãos, várias coisas que marcam a família da fé. E uma delas é que a jornada da família da fé é marcada pela direção de Deus, pela orientação de Deus, pela condução de Deus. Não vou voltar ao texto todo instante por uma questão de tempo, mas está aí, a gente vê a história toda de Abraão, Deus falando com ele. Sobe, desce, vai para o sul, vai para o norte, vai para o leste, vai para o oeste. Não vou nem citar os nomes, que são muitos, para não cansar os irmãos. Há muito movimento. Naturalmente, irmãos, Abraão falhou. Nem sempre Abraão entendeu a voz de Deus. Abraão também tomou rumos que não agradou o Senhor. Abraão também foi movido por situações de circunstâncias, de medo, como foi o caso da fome que teve na terra, e ele foi para o Egito. Mas boa parte dos movimentos de Abraão foram realmente atendendo a voz de Deus, a direção de Deus. E não somente Abraão, mas todas as famílias da Bíblia, as nossas famílias, eu e você, sabemos disso. Quando nós nos movimentamos, quando nós vamos em direções que não foram dadas por Deus, geralmente nós nos submetemos a situações tão desagradáveis, tão tristes, tão desastrosas. E a coisa mais fácil que tem é nós confundirmos a voz de Deus com a nossa própria voz, do nosso coração, dos nossos desejos. Por isso, irmãos, como Igreja de Cristo, a gente precisa conhecer mais as Escrituras, como procuramos fazê-lo na escola bíblica, nos cultos, nos pequenos grupos, no dia a dia. Porque seja quando você lê a Bíblia individualmente, quando você faz um devocional, quando você medita, quando você escreve um diário, seja quando você está aqui num culto como esse, sentado, Deus está trazendo direcionamento para a sua vida. Deus está falando com você. Nós vamos estudar sobre dons espirituais, existem muitos equívocos sobre como os presbiterianos encaram os dons espirituais, né? Mas, na verdade, nós cremos, vamos ver isso. E nós cremos que enquanto alguém que ama Cristo, que está pregando no temor de Cristo, que está na dependência do Senhor, Deus está falando. Há profecia, corações são tocados, corações são descortinados, segredos são revelados, pessoas que estavam em uma direção, Deus muda de direção. Então, irmãos, cada momento na palavra é um momento de ouvir a direção de Deus, num culto doméstico. Não tome suas decisões sem ouvir a Deus por meio das Escrituras. E lembre-se que o Espírito Santo, ele habita em você. E ele não é mudo, ele fala conosco. E ele jamais fala algo contrário às Escrituras, ele sempre fala dentro das Escrituras, pelas Escrituras, nos trazendo à memória aquilo que nós já ouvimos, que nós já lemos, nos levando a conhecer a verdade de Cristo, para que nossas famílias sejam, de fato, direcionadas. E foi assim a maior parte da vida de Abraão, onde ele experimentou a santa direção de Deus em tantos aspectos, como nós vimos aqui nessa rápida leitura. E é preciso que a gente entenda, irmãos, o tempo de Deus para as nossas vidas. Há tempo de sossegar, há tempo de se mover, há tempo de descansar, há etapas nas nossas vidas, há tempo de permanecer, tempo de sair, há tempo de se movimentar, há tempo de se aquietar. A própria vida, a maneira como Deus criou a vida, estabeleceu as coisas, nos mostram tempos que são óbvios, que nem sempre as pessoas reconhecem. Ontem, como o pastor André já se referiu, né, um senhor levantou, e lá no encontro da terceira idade, um morador do nosso prédio, um cristão ao alto dos seus 83 anos, e ele falou exatamente: eu fui criança, eu fui adolescente, eu fui jovem,
Eu fui adulto, hoje eu sou idoso, eu já passei por várias gerações. O Senhor tem sido meu refúgio em todas as gerações. O Senhor, Ele contou brevemente, não vou repetir, um pouco de como Deus conduziu a sua vida até naquele presente momento. Então, nós temos fases, não podemos, por exemplo, como adultos, viver como adolescentes. Já passou, Deus já deu, já vamos para frente. E às vezes nós ficamos agarrados emocionalmente em situações da nossa vida antiga, ou mesmo pessoas que já se renderam a Cristo, mas às vezes ainda voltam aos comportamentos pecaminosos, precisam ouvir a direção de Deus: marchem, cresçam, não são mais crianças. Quando eu era menino, eu pensava como menino, mas logo que eu deixei de ser menino, eu parei de pensar como menino. O tempo já passou, Deus já deu outra direção, vamos para frente, meus irmãos. Etapas na vida da família, casamento, etapas com filhos, sem filhos, netos, são tempos diferentes que a gente precisa discernir, ouvir que Deus está fazendo algo e movimentar conforme Deus está nos conduzindo. Etapas diferentes que envolvem trabalho, que envolvem saúde, sonhos, descanso. Deus, sim, direciona você sair de um emprego, entrar no outro, isso pode acontecer, mas precisa fazer, de fato, seguro da direção de Deus na sua vida. Deixar a cidade para o interior, sair do interior e vir para a cidade, a fazer a obra missionária aqui onde você mora, fazer a obra missionária transcultural, seja qual for o seu movimento, faça-o sob a direção de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Experimentem mais, peçam conselhos, venham ao gabinete, no pequeno grupo, é um ambiente tão gostoso. Fala, não tenha medo de falar do que você está pensando em fazer. Às vezes, nós vivemos ainda um tempo que as pessoas têm muito medo de falar de si, dos seus dores, temores. Fale, porque às vezes a pessoa que Deus quer usar para falar com você está do seu lado, mas você não abre o seu coração, você não está presente para ser aconselhado. Então, que a sua família seja movida pela direção de Deus, que essa seja uma marca de Deus na sua família. Mas, em segundo lugar, irmãos, a jornada da família e da fé é marcada pela paz de Deus. O texto diz aqui que os dois eram ricos, né? Os dois quem? Abraão e Ló, era o seu sobrinho, e todos sabem que nessa altura Abraão ainda não tinha filhos. Quando Deus se revelou a Abraão, ele tinha 75 anos de idade, sem filhos. Sara tinha 65 anos, e só 10 anos, 25 anos depois, né, que vai vir a bênção. Acho que eu troquei os números, mas tudo bem, vamos para frente. O fato, irmãos, é que Ló era a sua família. Quem era a família de Abraão? Sara e Ló. Está aqui. Ló amava Abraão, acredito, Abraão amava Ló. Abraão amava a Ló como se fosse um filho que ele nunca teve. Mas algumas coisas estavam prestes a acontecer. Já havia contenda entre os servos, entre os pastores do gado de Ló e do gado de Abraão. E antes que houvesse contenda entre o próprio Abraão e o próprio Ló, Abraão tomou a decisão. Irmãos, muitas brigas e confusões e dissensões podem ser evitadas. Não se deixe contaminar por brigas de outros. Seja eu, você, pessoas que vão pacificar, ou que vão evitar, que vão buscar a paz. A palavra de Deus no Novo Testamento é clara: se possível for, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Sim, tem gente que não quer paz conosco, que vai ser nosso inimigo o resto da vida, porque ele decidiu ser. É um problema dele. Mas eu não vou ser inimigo dele, não vou tratá-lo assim. Muito menos dentro da família, irmãos. Observe que o texto diz que eles estavam no meio de muitos inimigos. Todos esses nomes que ele cita aqui, cananeus, perezeus, todos queriam matar Abraão e Ló. Estar em Canaã era perigoso. Se Abraão e Ló se dividissem e vivessem em confusão, eles seriam facilmente subjugados pelos seus inimigos. Toda família, toda pessoa vai sofrer algum tipo de perseguição, de luta nesse mundo. Uma igreja inteira pode sofrer. Mas quando a família está unida no Senhor, ela vence. Quando a igreja está unida no Senhor, ela vence.
Então, os seus inimigos não podem ser os da sua casa, não devem ser. Há uma passagem que fala sobre isso, mas é no outro contexto, né? Quando a pessoa entrega a vida a Cristo, pessoas da sua própria casa, às vezes, passam a persegui-lo, isso acontece. Mas, quando nós estamos juntos em Cristo, estamos buscando o Senhor, mesmo essas pessoas que nos perseguem, nós vamos tratá-las como nossos amigos, como Cristo fez com todos aqueles que o prejudicaram. Então, irmãos, claro, nós somos falhos. Há o dia que a gente ofende o cônjuge, ofende o filho, ofende o pai, a mãe. Sim, nós ainda falhamos tão terrivelmente quanto a isso. Mas isso não deve ser o que predomina na vida de uma família da fé. Devemos ser rápidos em perdoar. Devemos ser prontos a começar a estabelecer novamente um processo de confiança. A gente vê claramente aqui que Abraão preferiu perder de alguma forma, né? Ele disse, olha, Ló, eu amo tanto você, que eu quero que você fique tão bem, você pode escolher para onde você quiser ir, meu filho. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Eu não estou preocupado com quanto que eu vou, quem vai ficar com mais dinheiro. Só quero preocupar que a gente continue tendo alegria um com o outro. Você não vai morar mais perto de mim, mas quando der saudade, você vai poder me ver a hora que você quiser. Irmãos, e aqui tem uma coisa curiosa, que eu acho que muitas pessoas não entenderam ainda, dentro das suas próprias famílias, dentro da igreja, ou no mundo em geral. Às vezes, o amor também nos leva a afastar. Eu sei que parece meio paradoxo isso, mas dependendo da circunstância, da situação, da gravidade da situação, o afastamento ou temporário, ou geográfico, ou temporário, ele pode ser necessário, pode ser saudável. Você estabelece limites em situações onde uma pessoa, por exemplo, não quer mudar, não vai mudar, mas você continua amando, orando por ele, mas existe sim uma necessidade. E muitas pessoas, às vezes, vivem brigando, se matando, se engalfinhando, em relacionamentos doentios, de dependência emocional profunda, praticamente uma idolatria com alguém que só lhe faz mal, nunca reconhece, achando que é Deus. Não, irmãos, o amor também pode dizer, basta, quanto a isso, basta. A paz, Deus quer que nós vivamos em paz. E ela pode ser, às vezes, colado ou não tão colado. E a gente precisa ganhar novamente esse primeiro ponto, né? Ouvir a direção de Deus, entender o que Deus está nos chamando a fazer, para viver em paz, para viver de uma maneira tranquila. Foi Deus que ensinou lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Quantos homens e mulheres casam-se e nunca deixam? Não estou falando de abandono, não estou falando de deixar de amar, não estou falando disso. Mas é preciso cortar algumas coisas, é preciso entender que quando você se casa e vai ter filhos, vai construir uma nova família, a sua prioridade é a sua nova família. Embora você vai honrar os pais, sim, se houver necessidades você vai cuidar, isso é natural, nós devemos cuidar uns dos outros, honrá-los. Mas nós precisamos entender que a paz é possível de muitas formas, mas acima de tudo é possível quando o príncipe da paz, quando Deus de paz, Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Deus é Deus de graça e misericórdia. Mas, em terceiro lugar, a jornada da família da fé é marcada pela provisão de Deus. Bom, o texto deixa muito claro, né? Abraão não era assim, quase rico, pouco rico, ele era muito rico. E diz que Ló também, né? Ló também pegou ali a sabedoria do tio e foi prosperando junto, né? Igual a carona ali, aprendeu e foi prosperando. Então, havia provisão, principalmente falando claramente de questão material, sustento, de bens, havia dignidade, né? Estima-se que Abraão tivesse uns 300 servos. Servos, só 300, ele não tinha filho, mas tinha 300 servos. Era muita gente, né? E se Ló também devia ter lá os seus 200, talvez, 250, ou beirando 300.
E você pode, talvez, alguém que não conhece todo o Evangelho do Senhor, logo poderia, como eu já ouvi, né, você também citar Abraão, nesse caso, para sustentar que todo crente deve ser rico. E a gente sabe que isso não é uma verdade bíblica, né? Não é uma verdade bíblica. Na verdade, irmãos, a riqueza em si nem é garantia de uma verdadeira prosperidade de sossego. Aliás, o próprio texto já revela isso, né? Tinha tanto que começou a dar confusão, né? Tirou o sossego, tirou a paz, né? Pelo menos por um momento, que Abraão logo, né, como eu já disse, resolveu corrigir e evitar um mal maior. Muitas riquezas, muitos servos, muitos tumultos, muitos problemas, como a gente tem visto na vida também de tantas pessoas hoje e ao longo da história. Mas Abraão lidou com a provisão de Deus de uma forma tão desapegada. De certa forma, era um pouco injusto da parte de Ló, né, ficar com o melhor da terra, mas ele fica de boa. Ele não estava focado em toda a riqueza que ele tinha, o que poderia ainda ter mais. A família da fé lida com sabedoria com os recursos materiais, porque ela sabe que ela não é dona, sabe que no dia que partir vai deixar tudo. Lida de maneira saudável, usando para a glória de Deus, para abençoar a sua família, para abençoar outras famílias, outras pessoas, para ajudar o necessitado, de tantas outras formas. Mas Ló, com todo o respeito, o texto não é tão claro, mas me parece que ele lidou de uma forma um pouco mais contrária, praticamente pecaminosa, né? Calvino disse que ele é digno de censura, porque em nenhum momento ele nem chegou para Abraão e falou, não, Abraão, vamos fazer isso não, vamos escolher juntos, né? Ele, na hora que ele falou assim, pega a melhor terra, ele, uau, é agora, nunca. Porque, assim, com todo respeito, mas pessoas que às vezes são muito ambiciosas e tal, assim, elas estão à caça de qualquer oportunidade, que pareceu essa, né? Mas às vezes pode se dar muito mal, irmãos. Porque diz o texto que as melhores terras, né, Ló vai para elas, mas onde estavam essas melhores terras? Ao lado de Sodoma e Gomorra, onde haviam grandes pecadores. Nesse mundo onde Mamon é o Deus para muita gente, é muito comum cristãos, pessoas virem em busca de prosperidade, mas esbarrar com grandes pecadores, que muitas vezes também os corrompem, que muitas vezes também os prejudicam. Irmãos, a provisão de Deus virá. Você não precisa da ajuda de grandes pecadores para prosperar. Claro, Deus usa o ímpio, Deus usa o crente para te ajudar, mas não confie neles. Tenha cuidado. Confie no Senhor. Ele é o provedor, usando quem Ele quiser. Aliás, Sodoma e Gomorra eram cidades ricas, e nós sabemos do final da história, né? E ali havia muitos pecados, inclusive pecados sexuais, conforme é bem declarado nas Escrituras. Mas é interessante que quando o profeta Ezequiel fala da destruição de Sodoma e Gomorra, ele não cita, por exemplo, os pecados sexuais, não que não houvessem, tá? Havia e havia muito. Olha o que ele diz, esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba. Soberba foi esse pecado, a fartura de pão, abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Então, o que adianta você ter tanta provisão se você não a usa para abastecer quem precisa? Deus fulminou aquelas cidades. E aqui a Bíblia é clara, Ezequiel está falando cheio do Espírito Santo, porque era uma cidade que tinha tanto, eles tinham tanto que já nem precisava trabalhar. É o sonho de muita gente é não trabalhar, irmãos. Trabalho é de Deus, assim como também o descanso é de Deus. Mas prosperar também pode ser de Deus, muitas vezes, mas pode não ser se você coloca o coração nessa prosperidade, se você não reparte. E geralmente a gente não reparte porque a gente se agarra demais na provisão, menos no provedor. Irmãos, a grande questão não é se temos muito ou pouco, se somos ricos ou pobres. Uma família ela pode ter contendas e brigas, ou pode viver em paz e harmonia, com muito dinheiro ou pouco dinheiro.
Uma família pode ter problemas financeiros, inclusive dívidas, com muito dinheiro e pouco dinheiro. Uma família pode ser cheia de arrogância, orgulho e vaidade, com muito dinheiro e pouco dinheiro. Uma família pode ter o dinheiro como ídolo, tendo pouco dinheiro ou muito dinheiro. Uma família pode ser desonesta na questão de finanças, com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Uma família pode ser mesquinha e avarenta, com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Então, onde é que está o ponto? Irmãos, o ponto é o seguinte: o Evangelho de Cristo, ele não é o Evangelho da prosperidade, mas também não é o Evangelho da pobreza. Ou seja, ninguém será salvo usando suas riquezas para comprar a salvação, mas ninguém será salvo porque abandonou toda sorte de bens materiais e julgou-se merecedor da salvação. Na verdade, irmãos, ricos e pobres podem ser salvos pelo único e verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Ricos e pobres precisam muito mais do que da provisão, precisam do Deus provedor em suas vidas. Ricos e pobres irão para o céu ou para o inferno, independente do quanto tem. Mas quem está abastecido em Deus, quem experimenta a verdadeira provisão, e Deus promete suprir necessidades, não luxos, não desejos quaisquer. E o mais maravilhoso é saber que ricos e pobres, sim, eles podem se assentar juntos, providos por Deus na necessidade que cada um tem, no banco da igreja, onde quer que for, e o mais importante, se assentarão juntos na eternidade. Não agarrado mais no que tinha, pouco ou muito, mas as eternas e insondáveis riquezas de Cristo. E uma das histórias mais lindas que falam disso é a história do rico e do Lázaro. E alguém poderia dizer assim: ah, mas o rico não foi para o céu, só o Lázaro que era pobre. Mas os irmãos se lembram, para o seio de quem o pobre foi quando chegou no céu? De Abraão, que na terra foi riquíssimo. Lá no céu, o homem muito rico chamado Abraão e o homem muito pobre chamado Lázaro se abraçaram, se amaram, continuaram vivendo, estão vivendo. Nós cremos, né? Nós presbiterianos, a maioria de nós cremos que as almas estão com o Senhor, aguardando a ressurreição dos corpos para o gozo completo, mas já existe um gozo, já existe uma comunhão no Senhor na eternidade. E eu, pessoalmente, que creio nisso, né, fico numa santa expectativa, antes de partir logo para encontrar tanta gente que eu sei que está lá, para essa eterna comunhão. Mas voltando aqui, irmãos, a família da fé, ela é direcionada pelo Senhor. A família da fé confia na provisão do Senhor, busca a paz do Senhor, mas em quarto lugar, a jornada da família da fé é marcada pelo legado de Deus. Legado é o que uma pessoa deixa, né, em testamento, às vezes é o último desejo de alguém, efetivado por meio de transferência de valores, mas também pode ser usado de forma figurada, é o que é passado de geração em geração. O que é a geração próxima, né? Vai herdar dessa geração agora? E, aliás, é uma pergunta importantíssima, que muitas pessoas estão fazendo, cristãos e não cristãos, e nós precisamos também fazê-la. E os irmãos viram que Deus aparece a Abraão, mais para o final do texto, e diz claramente, né? Eu vou dar a ti a tua descendência para sempre, esta terra, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Por causa de uma interpretação que, particularmente, eu, como muitos outros teólogos, consideramos equivocada, até hoje ainda existem muitas brigas, né, com as terras lá do Oriente Médio, né? Eu respeito, eu sei que aqui há irmãos presentes, homens de Deus também, que pensam diferente de mim, mas eu sou pastor desta igreja e tenho essa liberdade santa de expor aquilo que eu acredito, respeitosamente aos diferentes. Não acho, né, que Israel tem hoje qualquer merecimento de estar ali, né? Não tem. Israel pecou muito contra Deus. Deus usou Israel como instrumento de Deus. Esse legado que Abraão deixou, embora tivesse esse aspecto geográfico, financeiro, material, que se cumpriu, sim. E, na verdade, Israel hoje usufrui ainda os louros disso, né?
o que eles aprenderam disso, não podemos desprezar isso, os princípios que eles ainda preservam disso. Mas, irmãos, prestem atenção, o legado que uma família cristã, que o povo de Deus deixa, não tem nada a ver com material. É um legado espiritual, é um legado divino. E no caso especificamente de Abraão, ele foi trazido, né, de geração em geração, Abraão, Isaac, Jacó, até chegar ao Senhor Jesus Cristo. Talvez a maior bênção que alguém pode falar sobre gerações, sobre os seus filhos, não é que a empresa passou de geração em geração e ficou mais próspera e mais rica, mas é que o seu Deus é o Deus do seu filho e será o Deus do seu neto. Que a sua fé também será a fé do seu filho e será a fé do seu neto. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que possa ser assim também o Deus de Claudimiro, que foi meu pai, Deus de Ronildo, Deus de Gabriel, Deus de Mateus, Deus dos meus filhos, dos meus netos que virão, e assim de todas as gerações que ainda virão. Então, qual o legado que você está buscando deixar para os seus filhos? Para as próximas gerações, não somente para os seus filhos, para as gerações futuras, como igreja. Irmãos, pensa bem, quantos membros dessa igreja já partiram? Nós vamos partir um dia, mas se o Senhor Jesus não voltar daqui a 30, 40 anos, talvez metade dessa igreja não vai estar aqui, inclusive eu. Que igreja nós estamos, né, edificando em Cristo para essas próximas gerações? Por que você luta tanto? O que você está realmente deixando na sua casa? Somos peregrinos aqui na terra, irmãos, não vamos levar nada. Vamos deixar aquilo que vai para a eternidade em nome de Jesus. Mas, encerrando, o último ponto, a jornada da família da fé é marcada pelo culto a Deus. O texto aqui é muito claro, né? A palavra altar aparece aqui 2 vezes, no início e no final. Esse texto, os irmãos se lembram, Abraão tinha acabado de voltar do Egito, então quando ele volta e fica ali e tal, aí, não, já sei onde eu vou, qual era a referência, o lugar onde eu já tinha edificado antes um altar. Depois ele se movimenta de novo, no final do texto, ele já está em outro lugar, e qual é uma das primeiras coisas que ele faz quando chega nesse outro destino? Ele levanta um altar. E ele cultua a Deus. E ele adora a Deus. Muitas coisas fazem parte, né, da nossa vida, né? A alegria, o banquete, a música, a celebração. Mas, irmãos, uma família da fé é marcada pelo culto a Deus, pelo altar de Deus, por estar presente. Não importa. Deus, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Se você não pode levantar um altar de Deus em certo lugar, você não deveria estar naquele lugar. Eu não estou falando de fazer um culto solene como esse em qualquer lugar, porque eu sei que isso aí não seria adequado. Mas eu estou falando do seu coração, da sua atitude de louvor e de adoração que tem que ser todos os dias. Mesmo que seja no silêncio do seu trabalho, mas você pode estar em oração levantando o altar ao Senhor. Mas, além desse altar diário, constante, de oração a Deus, de adoração, de comunhão, de exaltação, nós precisamos ter mais apreço com o culto do povo de Deus, da igreja de Deus. É lamentável que ainda haja cristãos que desprezam o culto, que acreditam que podem ser cristãos sem estar congregando numa igreja que adora a Deus sistematicamente, pelo menos uma vez por semana, juntos como família de Deus. Porque quem é da família da fé sabe que pertence a uma grande família da fé, que se reúne na presença do Pai para receber alimento, adorá-lo e prestar o culto que lhe é devido. Irmãos, naquela época, assim como hoje, existiam muitos altares levantados a muitos ídolos. O povo cananeu era extremamente idólatra. Havia toda sorte de cultos idólatras, superstições, inclusive sacrifícios humanos. O culto público de Abraão era um testemunho, era uma pregação.
era chamando a atenção das pessoas para conhecer o verdadeiro Deus e abandonar seus ídolos. Cada vez que um povo de Deus, uma igreja de Cristo, se reúne em qualquer lugar, seja num grande grupo, seja num pequeno grupo, seja num salão como esse, seja debaixo de uma árvore, não importa, mas cada vez que o povo de Deus se reúne, celebra, canta, louva, adora, ora, lê a Bíblia, nós estamos testemunhando a nossa fé para o mundo. Por isso, não pode ficar pensando, será que eu vou ao culto domingo? Não vou pensar, eu vou. Não irei se eu não puder. Nós temos circunstâncias que nos impedem. Não tem nenhum problema. Deus vai estar com você e se puder, vindo com o da manhã, vindo da noite, se puder vir nos dois, venha nos dois. Nós nunca estabelecemos aqui, por exemplo, esse tipo de legalidade. Tem que vir. Não, tem que vir, isso aí você resolve. Eu gostaria. Mas eu recomendo fortemente, por exemplo, se você tem saúde, tem agenda, está tranquilo, meu irmão, por que não estar o máximo possível aqui, nesse primeiro dia da semana, na escola bíblica, no culto da manhã, no culto da noite? O culto da noite é o mesmo, é um culto onde Deus tem manifestado tanto da sua graça. Então, zelemos pelo culto, adoremos ao Senhor, levantemos o altar ao Senhor, onde quer que estejamos, inclusive a cada semana, reunidos no primeiro dia da semana. Eu quero encerrar esta palavra, então, irmãos, lembrando que o altar de Deus é onde encontramos direção, paz, provisão e o legado que nós vamos deixar. Que a sua família seja marcada por essas grandes bênçãos, em nome de Jesus. Amém?